Olá, caros alunos do oitavo ano, muito boa tarde. Estamos chegando com a nossa aula hoje para nós fazermos a correção. Tudo que você tiver de atividade, a gente vai estar corrigindo. Então, resgate aí, pegue todas as suas atividades. Vamos tirando então as possíveis dúvidas, tá? Mas antes, enquanto você se organiza aí, vamos pensando, né? A vida é assim. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós passamos, tempestades todos nós enfrentamos. E o que nos diferencia de muitos não é a situação em que vivemos, mas a forma como sobressaímos de cada uma delas sem culpar ninguém. É o jeito com o qual lidamos com cada desafio sem perdermos a nossa fé em Deus. É esta força que fica adormecida dentro da gente e se desperta no meio dos ventos só para nos salvar de tamanhas turbulências. Na verdade, é esta diferença tamanha que nos faz continuar e acreditar que Deus com a gente sempre vai estar. Beleza? Então, se você está com Deus, com certeza sua vida flui perfeitamente, tranquilo. Nada de imprevisto vai lhe acontecer, nada de ruim vai lhe ocorrer. E caso ocorra, você certamente vai superar, né? Porque você está firme, você tem colocado Deus à frente de tudo. Pois bem, vamos lá, correção das nossas atividades. Essa foi a primeira tarefa que nós aplicamos. Então, pegue aí, entre os monômios a seguir, quais são os que apresentam grau 4. Primeiro, o que é grau de um monômio? É a soma dos expoentes das partes literais, das letras apenas. Veja bem, nós temos 9x ao cubo y. O expoente do x é 3 e do y subentendido é 1. Então, quando você soma 3 com 1, dá 4. Nesta segunda, o expoente do A é 1, do C é 4. Então, esse aqui seria do quinto grau. Nesta terceira, o expoente do A é 1, 1 mais 2, então seria do terceiro grau. Já esta última, quando você soma 2 expoente do M com 2 expoente do N, 2 e 2, 4. Então, são do quarto grau a primeira e a derradeira. Ok? Marcou? Beleza. Segunda questão. Qual é o grau do monômio menos 15a ao cubo x à quinta y? Nono grau. Por quê? Você soma 3 mais 5, 8, mais 1, 9. Um de onde? Um subentendido, expoente do y. Portanto, nono grau. Terceira, qual é o valor que se deve colocar no lugar do expoente x? Esse expoentezinho x aqui do b, para que o monômio 7,5a ao quadrado b elevado a x, c à quinta, seja do 10º grau. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Seja do 10º grau. Muito bem. Se ele é do 10º grau, quer dizer que a soma de todos os expoentes da parte literal tem que dar 10. Eu já tenho 2 e tenho 5. 2 e 5, 7. Para 10 está faltando 3. Então, qual o valor que o x vai assumir? Quem colocou 3, perfeito. Acertou em cheio. Quarta questão. Observe os monômios e na letra A diga qual é o monômio de maior grau. Bom, primeiro a gente observou que esta primeira é do terceiro grau, o expoente de x é 3. Esta outra é do quinto grau. Esta aqui, o expoente do x é 1, logo é do primeiro grau. Essa, o expoente de x é 4, é do quarto grau. Esta outra é do segundo e esta daqui é do 0 grau. Então, o monômio de maior grau vai ser quem? Pronto. Esse aqui, o menos 2x à quinta, que é do quinto grau. B. Escreva os monômios na ordem decrescente de acordo com o grau. Então, o de grau 5 é o menos 2x à quinta, depois o de grau 4 é o 10x à quarta,
de terceiro grau 7x ao cubo, de segundo grau 8x ao quadrado, de primeiro grau 2,5x e de zero grau 20. Portanto, em ordem decrescente do maior para o menor, a sequência ficou desta maneira. Quinta questão. Os monômios 10a nb ao quadrado e 20x a sétima y elevado a m são do oitavo grau. Qual é o valor numérico da expressão m mais n? Bom, para eu somar m com n, primeiro eu tenho que saber quem é m e quem é n. Se ele diz que todos dois são do oitavo grau, então eu já tenho 2 nesse monômio aqui. Então é óbvio que o valor do n vai ser o quê? 6. Pois 6 mais 2, 8. Já neste outro, 20x a sétima y elevado a m, o valor do m só pode ser 1, pois 1 mais 7 resulta 8. Então, m sendo 1 e n sendo 6, a soma dos dois resulta 7. Sexta questão. Observe os monômios. Aí ele perguntou, entre os monômios apresentados, identifique aqueles que são semelhantes. Ou seja, quais são os semelhantes a 5ax ao quadrado? Quando é que nós temos monômios semelhantes? Quando tem exatamente a mesma parte literal? Bom, ax ao quadrado. Quem foi que apareceu aqui? Pronto, 0,7ax ao quadrado. E só tem esse aqui que é semelhante ao 5ax ao quadrado. Na letra B, qual é o semelhante a menos 1,2a ao quadrado x ao quadrado? O termo de x ao quadrado x ao quadrado é este aqui, ó. 20a ao quadrado x ao quadrado. Já na letra C, o que é semelhante a 3/4 de a ao quadrado x? Vai ser o 5a ao quadrado x e o menos 0,5a ao quadrado x. Portanto, são dois aí semelhantes. Já no quesito D, 0,9ax, quem é que é semelhante a esse aqui de família ax? Então, é o 10ax e o menos 1 sobre 2 de ax. Certo? Tranquilo? Entendido? Muito bem. Sétima. Efetue as adições algébricas dos monômios a seguir. Então, muito simples. Se nós temos monômios semelhantes, então eu posso somar os coeficientes. Eu tenho 7, eu tenho mais 2 e menos 6. 7 mais 2 menos 6, 7, 2, 9. 9 menos 6, 3. E você repete a parte literal. Portanto, na letra A deu 3x ao quadrado. Vamos ver aqui a letra B. Na letra B, está aqui o monômio. Nós trabalhamos o 20 menos 17 e menos 5. Eis aqui. 17 com menos 5 dá menos 22. Menos 22 mais 20 resulta menos 2. E aí você só repete a parte literal. Menos 2x, y. Na letra C, nós trabalhamos também os coeficientes. 2, 1,5 e menos 2,3. Somamos. 2 com 1,5 dá 3,5. 3,5 menos 2,3 resulta 1,2 e você repete a parte literal. 1,2ab. No quesito D, trabalhamos menos 3,1 mais 4,5 menos 2,7. Fazendo esse somatório aqui, posso somar logo os negativos. 3,1 com 2,7
dá 3,8. 3,8 negativo com 4,5, resposta 1,3. Não é isso? 1,3. Deixa eu me ver. 3,1 com 2,7. Somando os negativos, 5,8. 5,8. Me parece que eu cometi um equívoco aqui. 5,8. Deixa eu ver. 5,8. 3 e 2. 5,8 para menos 4,5. 5 para 8, 3. Não, tá certo. Menos. Resposta vai dar menos 1,3. Aí a parte literal. X ao quadrado y. Tá ok, tá certo. Nesta outra, eu peguei e somei logo os positivos. 10 com 7 deu 17. Somei os negativos. Menos 12 com menos 3 dá menos 15. Então, 17 menos 15 resulta 2. E repito a parte literal que foi comum em todos eles. 2BC. Nesta outra, eu somei também os positivos. 1,1 com 2,8 dá 3,9. Somando os negativos, 3,5 com 0,9 dá 4,4. Então, tenho um crédito de 3,9 e uma dívida de 4,4. Subtraindo, você poderia até fazer 44 menos 39 dá 5. Então, 0,5 negativo. E repetiria a parte literal. No caso, AB ao cubo. É essa a resposta da letra F. Menos 0,5 AB ao cubo. Na letra G, acompanhe aí. Nós vamos somar 1/3 com menos 5/6 mais 4/9. Tirei o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 9, porque trata-se de fração ou frações com denominadores diferentes. Então, o MMC de 3, 6 e 9 é 18. Você pega 18, divide por 3, que dá 6. 6 vezes 1, 6. Já 18 dividido por 6, dá 3. 3 vezes menos 5, menos 15. E 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 4, 8. Somamos 6 com 8, 14. 14 menos 15, menos 1. Repete o denominador e a parte literal. Portanto, quem chegou a esse valor aí, bote o Czinho. Menos 1/18 de x ao quadrado y ao quadrado. Oitava questão. Qual é o monômio que devemos adicionar? Que é adicionar? Somar a 7x ao cubo y para se obter menos 2x ao cubo y. Então, veja bem, eu trabalhei com se esse monômio fosse a incógnita de uma equação simples. Qual é o monômio que eu adiciono a este aqui que resulta aquele outro? Aí você deixa o monômio, o termo desconhecido, antes da igualdade e passa esse outro termo para o segundo membro. Ou seja, menos 2x ao cubo y ao cubo menos 7x ao cubo y ao cubo. Logo, o monômio procurado é menos 2 com menos 7, menos 9x ao cubo y ao cubo. Certo? Então, acertou. Muito bem, parabéns. Olha a nona. Escreva agora o monômio que adicionado, que somado a menos 2x ao quadrado, vai resultar, letra A, 5x ao quadrado. Então, quem eu somo com menos 2 que resulta 5? Só pode que seja um valor positivo. 7 menos 2, 5, x ao quadrado. Quem é que vai adicionar desse valor agora para resultar menos 4x ao quadrado? Você poderia fazer este aqui menos aquele, tá? Mas pode também pensar quem eu somo com ele que resulta menos 4, quem eu somo com menos 2 que resulta menos 4. Mentalmente você percebe logo de cara que é o menos 2x ao quadrado.
Quem eu somo com menos 2x ao quadrado? Que vai resultar 1x ao quadrado. Então, só pode ser o 3x ao quadrado. Se resultou positivo, então é óbvio que quem você adicionou a ele tem que ser positivo. Logo, 3 menos 2, 1x ao quadrado. E quem você adiciona este aqui para resultar zero? Então, tem que ser o oposto dele. Se ele é menos 2x ao quadrado, o oposto dele é o mais 2x ao quadrado. Menos 2 com mais 2, 0. Tranquilo, entendido? Muito bem. Agora, a 10ª questão, 11ª, 12ª, 13ª, eu fiz no verso da folha, porque exigiu um cálculo maior. Então, acompanhemos. Deixa eu voltar logo aqui, do início. Pronto. Então, olhe bem a expressãozinha. 7x menos 2x mais x mais menos 3x mais 5x. O que eu fiz? Repeti o 7x, acompanhe. Fiz o joguinho de sinal, se é menos antes do parêntese, e então nós fizemos o jogo de sinal, menos por menos, mais 2x. Já menos por mais ficou menos x. E como é mais por menos, resulta do jeitinho que está. Menos 3x mais 5x. Agora eu trabalhei os semelhantes. Primeiro eu juntei todos os positivos. Eu tenho 7x, o 2x, o 5x. E os negativos, o menos x e menos 3x. Somando 7, 2, 9, 9 e 5, 14x. Somando os negativos, menos 1 com menos 3, menos 4x. Logo, 14 menos 4, resultou 10x. Essa foi a resposta para a letra A. Já na letra B, acompanhe aí. Eu procurei fazer de uma outra maneira, para você ver que não importa muitas vezes o caminho. O importante é você chegar no local correto. 5y ao quadrado menos. Eu poderia ter trabalhado menos por menos mais e menos por mais menos. Mas não. Eu preferi primeiro resolver o que estava entre parênteses. Atender primeiro os de casa. Ora, quem tem uma dívida de 4 e um crédito de 7, fica com um crédito de 3. Mas, aqui, o que eu fiz? Eu trabalhei os negativos, ó, uma dívida de 1 com a dívida de 11. Deu uma dívida de menos 12, mais 9. Aí, o que eu fiz aqui? Repeti o 5y ao quadrado, fiz o joguinho de sinal, menos por mais, menos 3y ao quadrado, mais da expressão, e trabalhei o menos 12 mais 9. Menos 12 mais 9, menos 3. Agora, somando todos os semelhantes, eu tenho 5y ao quadrado menos 3y ao quadrado dá 2y ao quadrado. Mais por menos, menos. Então, quem tem 2 e deve 3, vai ficar com uma dívida de menos 1y ao quadrado. Então, acertou, vai colocando o Czinho aí na sua expressão. Letra C. Olha a expressãozinha, bem um pouquinho maior. 10AB menos colchete, 3AB menos... Olha aí, toda a expressão. O que eu fiz? Vamos acompanhar. 10AB, repeti, menos colchete 3AB, repeti. Com santa paciência, eu fui trabalhando primeiro o que estava dentro dos parênteses. Eu tinha 1AB com 2AB, dá 3AB, menos 5AB, mais, aliás, menos 8AB. Fui resolver primeiro essa expressão entre parênteses. Mas alguém poderia ter feito menos por mais menos, ter feito a distribuição do sinal, com todos os termos entre parênteses. Nesse caso, ficamos com 10AB menos colchete 3AB menos. Quem tem 3 e deve 5, fica com a dívida de 2, menos 8AB. Fechou o colchete. Vou eliminar esse parêntese. Então, 10AB menos 3AB, menos por menos, mais 2AB. Menos 8AB. O que eu fiz agora? Peguei e já usei outra ideia aqui de transformar esses termos entre colchete, todos com sinais contrários.
O 3AB, que é positivo, ficou negativo. O 2AB, que é positivo, ficou negativo. O menos 8AB ficou positivo. E aí trabalhei os positivos. 10AB com o 8AB. Tá aqui, eu juntei, agrupei os dois. E menos 3AB com menos 2AB. 10 mais 8 deu 18AB. Menos 3 com menos 2, menos 5AB. 18 menos 5 dá, então, mais 13AB. A regra é, você subtrai e coloca o sinal do módulo maior, do valor maior. Tranquilo? Entendido? Muito bem. Vamos para a letra D. Seja esta expressão. O que eu fiz? Eu fui trabalhar primeiro os termos dos parênteses. A regra, a ordem é essa. Primeiro o que está nos parênteses, depois o que está nos colchetes. Se tiver chave, o que está em chave. E por último, quem não estiver dentro de nenhum desses sinais. Então vamos ver aqui o que eu fiz. 2xy mais menos 5xy mais 2xy menos. Aí eu trabalhei 1xy mais 4xy, resultou mais 5xy. Menos 2xy, restante da expressão. O que eu trabalhei agora? Eu vou eliminar esse parênteses. Fiquei com 2xy mais colchete menos 3xy. Aí, menos por mais, menos 5xy. Menos por menos, mais 2xy. Aqui ele, menos 8xy. Trabalhei essa soma dentro dos colchetes. Então, menos 3 com menos 5, menos 8. Menos 8 com menos 8 deu menos 16. Mais 2xy. Repeti 2xy. Aí, menos 16 mais 2 dá menos 14xy. Agora, como o sinal é positivo antes do colchete, ficou 2xy, mais por menos, menos 14. Quem tem 2 e deve 14, vai ficar com a dívida de menos 12xy. Esta daí é a resposta. A 11ª questão, ele trazia A e B. Deixa eu ver aqui só o enunciado da questão. Ele dizia, observe a expressão algébrica, escreva o monômio que pode representar essa expressão e determine o monômio que é adicionado ao monômio obtido no item para se obter 5BC. Muito bem. Então, tá fácil. Eis aqui a expressão. Então, vamos trabalhar. Primeiro, resolvendo o que está nos parênteses. Então, eu trabalhei os negativos. Menos 40 com menos 6, aqui, menos 46. Agora eu vou eliminar os parênteses. Repetir, 20BC, menos 7BC, aí menos por mais, menos 11, menos por menos, mais 46. Vou trabalhar agora tudo que está dentro dos colchetes. Eu somei todos os negativos, menos 7 com menos 11, menos 18. Todos os positivos, 46 com 5, 51. E quando esse termo aqui está precedido do sinal negativo, eu vou trocar todos os sinais dos termos entre colchetes. Assim ficou 20BC, menos por menos mais, 18BC, menos por mais, menos 51BC. Somando os positivos, 20 com 18 deu 38BC. Menos 51BC, 38 para 51. Subtrai e coloca o sinal do módulo maior. Tem um crédito de 38, uma dívida de 51. Permaneço com a dívida de menos 13BC. Agora no quesito B, ele quer saber quem é o monômio que vai adicionado a este menos 13BC, que resulta 5BC. Então é simples. O monômio procurado vai ser o 5BC, aí você passou esse menos 13BC para o outro lado da expressão, trocando o sinal. Se ele era negativo, então passou a ser positivo. O M
é como se fosse a incógnita de uma equação. Logo, 5 mais 13, 18BC. Tranquilo? Então, acertou, bote o Czinho. Esta foi a 11ª. Vamos para a 12ª. Simplificando a expressãozinha. Eis aqui a expressão que nós fizemos o joguinho de sinal. Olha aqui, menos por menos deu mais 1,6 ao quadrado x ao quadrado. Menos por mais deu menos 5,8. Menos por menos deu mais 3,7. Repetir o restante da expressão. Aliás, fazendo aqui o joguinho de sinal também, né? Menos, aí aqui ficou menos 8,1. E o menos 1,9 ficou mais 1,9. Somei todos os positivos. 3,4 com 1,6 com 3,7 e 1,9. Fiz de propósito para mostrar a você que números decimais nós colocamos vírgula abaixo de vírgula e somamos. 4 e 6, 10, 7, 17, com 9 são 26. 2 e 3, 5, e 1, 6 e 3, 9 e 1, 10. 10,6. Essa é a soma dos valores positivos. Agora os valores negativos. 5,8 com 8,1, 8 e 1, 9. E 5 e 8, 13. 13,9. Então, tem um crédito de 10,6 e uma dívida de 13,9. Subtrai e coloca o sinal do módulo maior. 13,9 menos 10,6, aqui vírgula abaixo de vírgula, 6 para 9, 3, 0 para 3 é 3 e 1 para 1, nada. Resposta, menos 3,3 a ao quadrado, x ao quadrado. E a 13ª questão, cadê mesmo? Está aqui. A 13ª, ele pediu na letra A que você simplificasse, então eu peguei e trabalhei a soma dos positivos, 0,6 com 0,3 com 0,5 e menos a y, que é o negativo. 0,3 com 0,6 com 0,3, 0,9 com 0,5, 1,4. Colocando também a soma, na soma os algarismos um abaixo do outro, vírgula abaixo de vírgula. Então, quem tem 1,4 e uma dívida de 1, então 1,4 menos 1, o 1 aqui é subentendido, resulta só 0,4 e repita a parte literal AY. Agora a questão ainda pediu o valor numérico dessa expressão quando o A for 1,4 e o Y 0,9. Então, olhe como fica. 0,4, quando ele está juntinho, quer dizer, está sendo multiplicado. Aí troquei esse A pelo valor exatamente 1,4 e o Y pelo valor menos 0,9. Então, mais por mais é mais por menos deu menos. Ou trabalhei logo aqui os positivos, 0,4 vezes 1,4. Olha como nós multiplicamos. 4 vezes 4, 16. 4 vezes nada é nada e 1 é 1. 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 0 é 0, somei 4, 1 e 4, 5, 0,56 vezes o 0,9. 0,56 vezes 0,9, 9 vezes 6, 54, a 5, 9 vezes 5, 45, e 4, e 5, 50, a 5, 9 vezes nada é nada, e 5 é 5. 0 vezes 6, 0 vezes 5, 0 vezes 0, 4, 0, 5, 0. 3 algarismos após a vírgula, então 0,504. Agora, pronto. Esse valor é negativo, pois você fez um mais por menos, que resultou menos. Pronto, essa atividade acho que fechou? Fechou. A outra atividadezinha é mais simples, envolvendo... Agora deixa eu diminuir aqui. Envolvendo as outras operações, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Então, das igualdades abaixo, a única verdadeira é
Então acompanhe comigo, ó. Letra A. Raiz quadrada de 4 é 2. Mas a raiz quadrada de A ao cubo não é A. Porque teria que ser o índice 3 para eu dividir o 3 por 3 e resultar só o A. Eu não posso dividir 3 por 2. Por isso é falsa. Já na letra B, a raiz quadrada de 6 não é 3. A raiz quadrada de 6 nem exata é 2, alguma coisa. De A ao quadrado tudo bem, é A. Mas a de 6 está errada. Nesta outra, a raiz quadrada de 25A, tudo bem, 25 é 5. Mas a raiz quadrada de A, eu não posso dizer que é A. Então é falsa também. A verdadeira é a letra D. Acompanhe por quê. Raiz quadrada de A à quarta, você extrai, você retira o A de dentro do radical, dividindo o expoente pelo índice 2. O índice subentendido, 2. Sempre que for raiz quadrada, o índice é 2. Então, você faz 4 dividido por 2, 2. A ao quadrado. É esta a verdadeira. Na segunda, o resultado de menos 5mn menos mn, então fica menos 5mn, e aqui faz o jogo de sinal, menos por menos, mais 1mn, subentendido aqui a 1. Então, menos 5, você tem uma dívida de menos 5 e um crédito de 1, então fica ainda devendo menos 4mn. Alternativa, letra C. Na terceira, xy vezes menos x vezes xy. Joguinho de sinal, quando não tem sinal é positivo, logo mais por menos dá menos, menos por mais, menos. X vezes x dá x ao quadrado vezes x, pronto, x ao cubo. Agora y vezes y dá y ao quadrado. Logo a alternativa correta é letra C. Menos x ao cubo, y ao quadrado. Na quarta questão, multiplicação. Você faz também um jogo de sinal, ó, menos por menos, mais por menos, menos. Multiplique os coeficientes numéricos. Primeiramente, 3 vezes 2, 6. X vezes x ao cubo, x à quarta. X à quarta vezes x ao quadrado, repete a base x e somos expoentes. Poderia até ter feito inicialmente, ó, 1 com 3, 4, 4 mais 2, 6. Portanto, menos 6, x à sexta é a alternativa D. Na quinta questão, agora já é a divisão. Então, você divide coeficiente numérico por coeficiente numérico. Menos por menos mais, 21 dividido por 7, 3. X dividido por x, 1. Como eu já tenho 3, então o 1 não precisa ser escrito. Já o y ao cubo dividido por y ao quadrado ainda dá y. Mais 3y. Alternativa, letra C. Na sexta questão, ó, primeiro nós temos a potência e depois a adição. Então, primeiro vamos resolver as potências. X ao cubo ao quadrado. Posso resolver de duas maneiras. X ao cubo vezes x ao cubo, x à sexta. Y ao cubo vezes y ao cubo, y à sexta. Ou então, repita a base e multiplique os expoentes. 3 vezes 2, 6. O y do mesmo jeito. 3 vezes 2, 6. X à sexta, y à sexta. Mais. Esta outra, 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. X ao quadrado ao cubo. Repetiu a base x e multipliquei. 2 vezes 3, 6. Y ao quadrado ao cubo. Repeti a base y e multipliquei também. 2 vezes 3, 6. Percebe que ficaram termos semelhantes? Tem a mesma parte literal? Então, 1 mais 8 resulta exatamente 9x à sexta, y à sexta, alternativa A. Na sétima, antes de dividir, você tem a potência.
tá? Então, trabalhei primeiro a potência. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Estendi o 3 para o x, para o y e para o z. A mesma coisa fiz com o outro. Distribuí menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. X ao quadrado, z ao quadrado. Agora, dividindo, 64, coeficiente numérico por coeficiente numérico. 64 dividido por 16 dá 4, mais com mais dá mais. X ao cubo dividido por x ao quadrado, repete a base e diminui. 3 menos 2, 1. Então, fica só x. Y ao cubo não tem ninguém para eu dividi-lo, então apenas repito. Já o z ao cubo dividido por z ao quadrado, repito a base z e diminuo. 3 menos 2, 1. Logo, a resposta é 4x, y ao cubo z. Alternativa, letra A. Na oitava questão, acompanhe. Menos por mais... Aliás, primeiro as potências, né? Prioridade para potência e raiz. Depois multiplicação e divisão. Por último, soma e subtração. Se você seguir essa regra, você não vai se perder, não. Ok? Então, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. M ao quadrado ao cubo. Repete a base m e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Nesta outra, 3 vezes 3, resolvendo a potência, 9. Estendi o expoente 2 para o m. E o x ao quadrado, repeti a base x e multipliquei. 2 vezes 2, 4. Agora, eu multiplico. Menos por mais dá menos. 8 vezes 9, 72. M à sexta vezes m ao quadrado, m à oitava, x à quarta. Alternativa, letra D. Na nona questão, que tinha aí um excesso de alternativas, mas não ia comprometer nada. Você ia marcar, só tinha uma alternativa correta. Então, veja bem aí como foi que nós trabalhamos. Primeiro, resolvemos a potência. 2xy ao quadrado dá 4x ao quadrado, y ao quadrado. Está aqui ele. Mais... Aí aqui eu já multipliquei. Menos por menos mais. Mais por mais é mais. Mais. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Na ordem alfabética, x vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado. Como eu tenho mais trabalhado com mais, vai sempre resultar mais. Assim, 4x ao quadrado, y ao quadrado, mais 24x ao quadrado, y ao quadrado, vai resultar 28x ao quadrado, y ao quadrado. Ou seja, a alternativa A. Na 10ª questão, vamos ver o que nós temos aqui. Temos potências, tá certo? Então, nós vamos trabalhar primeiro essas potências. A outra expressãozinha a gente repetiu, 4m ao cubo. E aqui, 2m à quarta, você multiplica. 2 por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Aqui, ó, 16m à quarta. E 3m ao quadrado, 3m vezes 3m, 9m ao quadrado. O que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar primeiramente os produtos. Assim, fazemos 4 vezes 16 dá 64. M ao cubo vezes m à quarta dá m à sétima. E aqui, 9 vezes 6 dá 54. M ao quadrado vezes m à quinta, repete a base m e somamos. 2 mais 5, 7. Bom, quem tem 64 e deve 54, fica ainda com um crédito de 64 menos 54, 10. E repete a parte literal m à sétima. Alternativa, letra A. Na 11ª,
o produto A elevado a M vezes A elevado a M é igual a. Então, multiplicação de bases iguais. O que a regra diz? Repete a base e somos expoentes. Então, A elevado a 1M mais 1M dá 2M's. Portanto, a alternativa verdadeira é a letra C. Terminou? Só foi isso? Ah, bom, simples demais. Então, nós estamos fechando aqui a nossa aula e eu vou estar deixando para vocês, deixa eu só pegar aqui a expressãozinha. Eu vou estar deixando uma atividadezinha simulada, certo? Uma atividadezinha simulada da nossa global, que será na próxima semana, certo? Deixa eu ver aqui. Atividades simuladas. Eis aqui, simulado de matemática. Pronto. Essa atividadezinha aqui, que eu gostaria que você estivesse resolvendo o quanto antes, né? Para que nós pudéssemos ainda durante essa semana, numa aula extra, que eu vou estar pedindo aí à coordenadora, para nós trabalharmos isso aqui. A gente vai acertar o dia, a hora, tá certo? Para nós trabalharmos a resolução. Aí você me pergunta, professor, quer dizer que se eu resolver só isso aqui, eu vou ter condição de fazer uma boa prova? Bom, só isso eu não lhe garanto que você vai tirar 10, mas que o caminho para se obter um bom resultado está aqui. Atividades simuladas. Então, são 16 questões que vocês vão estar respondendo na provinha de vocês. E uma coisa que a gente vai alertando desde já, né? Você tem 1h10 para resolver essas 16 questões. Agora, não pode enviar a resposta de suas questões menos de 35 minutos. Tá? Não pode, não pode. Com 35 minutos, que é o tempo mínimo para você estar enviando as questões, tá? Então vamos aqui, enquanto completa o nosso tempo. Qual é o perímetro de um terreno quadrado cuja área é 3.969? Tem uma questão desse tipo. Nós já trabalhamos isso na parcial. O que você vai fazer aqui? Você vai calcular a raiz quadrada desse valor. Professor, como é que eu calculo a raiz quadrada? Você pode usar a fatoração. Fatora. Se todos os expoentes forem pares, divide sempre por 2. Bom, o resultado você multiplica da forma fatorada e o resultado ainda o resultado do produto da fatoração com os expoentes todos divididos por 2, você vai multiplicar por 4. Por quê? Porque está se tratando do perímetro de um quadrado. A soma dos 4 lados do quadrado. Tranquilo? Olha a segunda. Qual é o valor numérico da expressão algébrica? Pronto, você vai pegar essa expressãozinha aqui e onde tem A, você vai escrever o valor 3. Onde tem B, vai escrever o valor 3 também. Já que ele está dizendo que A é igual a B e B é igual a 3. Então, tanto o A quanto o B valem 3. Então, fica menos 3 vezes. Aqui, quando tem um parênteses próximo do outro, não tem sinal algum, você sabe que é multiplicar. Mesma forma, 3 mais 3, aqui 3 vezes, aí já o 3 ao cubo, menos 3 ao quadrado sobre 3. Aplica aí as regrinhas, o passo a passo, conforme você aprendeu. Olha a terceira. Uma moeda circular de 2 centímetros de diâmetro. Se essa moeda rolou em linha reta por 62,8 centímetros, quantas voltas deu a moedinha? Considere o π 3,14 e o tamanho da circunferência, o diâmetro vezes o π. Ora, se você tem o diâmetro 2 centímetros, então 2 vezes 3,14, 6,28. Então basta nesse caso você pegar os 62,8 e dividir
pelo resultado da circunferência. Você, nesse caso, vai estar descobrindo quantas voltas a moeda deu. Quarta questão. Considere a expressão. Qual o valor numérico dessa expressão quando o x é 0,2 e o y é 0,4? Então, simples. XY quer dizer x vezes y. Você vai pegar 0,2 vezes 0,4. 0,2 menos 0,4. No final, você divide o numerador pelo denominador. Tranquilo? Quinta. Uma locadora cobra R$30 por aluguel de um veículo. Além disso, ela também cobra apenas no primeiro dia uma taxa fixa de R$50. Chamando de x o número de dias que o veículo permanece alugado e de y o valor total do aluguel, que igualdade algébrica representa esse fato? Simples, né? Então, o valor fixo mais o valor cobrado pela locadora vezes o x. Sexta questão. Qual o valor numérico da expressão x ao cubo mais 2x ao quadrado para x igual a menos 5? Então, onde tiver x, coloque menos 5 e entre parênteses. Tá? Por que entre parênteses? Porque você tem potência. Resolve primeiro as potências, depois a adição. Sétima. Sabe-se que a elevado a x é igual a 20, então qual o valor de a? Se a é igual a 4 vezes a elevado a x, então troca o a elevado a x, todo ele, por 20. Assim fica 4 vezes 20, menos... Agora, bem aqui onde eu tenho a elevado a 2x, você precisa observar que a elevado a 2x é a mesma coisa que a elevado a x elevado ao quadrado. Então, o 20 aqui, no caso, você vai ter que elevar ao quadrado primeiro, certo? Depois, multiplica por 2 e termina de simplificar. Oitavo, simplifique a expressão, que é 2,55, é uma dízima. Estamos trabalhando aqui com números racionais, os conjuntos numéricos, tá? Então, 2 inteiros e 5 nonos, menos 6 nonos. Tira o MMC, subtrai, ou melhor, divide o mínimo múltiplo comum, o denominador, pelo denominador anterior, o resultado multiplica pelo numerador. Nona. O diretor de marketing de uma empresa verificou que a quantidade vendida de um produto no mês podia ser representada pela expressão algébrica 3x ao quadrado, 3 meios de x mais 40, em que x representa o número de anúncios no rádio durante o mês. Se em determinado mês foram propagados 60 vezes, então quantas unidades do produto foram vendidas no mês? O que é que nós vamos fazer? Simples. Você vai pegar o 60, vai colocar no lugar do x. 3 vezes 60, dividido por 2, o resultado somado com 40. Aí você sabe o total do produto vendido. Olha aqui, décima, dados A1, B2, C-3. Qual o valor da expressão? Então, simples. Então, fica menos o valor do B, que é 2. Então, mais ou menos. Troca o B sempre pelo valor 2. O A pelo valor 1. E o C pelo valor menos 3. Tranquilo. E simplifica a expressão. Já a 11ª, se A, ou melhor, sendo A o valor numérico da expressão 1 meio de x menos 1 terço, quando x é igual a 4, então encontre o valor numérico dela trocando o x pelo 4. E a expressão B, você vai pegar a mesma expressãozinha e vai trocar o x agora por menos 1 meio. No final, você vai tentar descobrir quanto é o valor de A menos o valor de B. Na 12ª, qual é a área do trinômio colorido, do triângulo colorido abaixo? Bom, eu tenho um triângulo inscrito aí em um retângulo. Mas eu percebo que o lado do retângulo é também o lado, a base do triângulo. A altura do triângulo é 2,5. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é, portanto, igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, use essa formulazinha que você vai, com certeza, chegar ao resultado procurado.
Só que aqui você tem letras, né? Então, no caso, vai ser 8x vezes 2,5x dividido por 2. Na 13ª, 18x sobre 3, 18 vezes x dividido por 6, 18 vezes x dividido por 2. Simplifica. A 14ª, você vai resolver primeiro o que está entre parênteses, depois o que está entre colchete. E a 15ª, qual o valor da expressão algébrica que representa o perímetro da figura? Bom, se perímetro é a soma de todos os lados, então você vai fazer 2 vezes 5y mais 2 vezes 5 meios de y. Simplifica, já que são termos semelhantes. Por último, simplificando a expressão, como a gente já falou, trabalha primeiro o que está entre parênteses, depois o que está dentro dos colchetes. Se você fez esse simulado de forma tranquila, sem nenhuma dificuldade, pode ter certeza que a sua global também vai ser bem satisfatória. Tudo bem? Então, assim,